Na segunda parte da aula de hoje, nós vamos trabalhar com os documentos históricos que deram voz a esses direitos que são tão importantes para todos nós, os direitos humanos. Nós temos uma quantidade imensa de documentos históricos. Não conseguiríamos, num curso de graduação, ainda que ele fosse totalmente dedicado ao estudo dos direitos humanos, analisar cada um desses documentos históricos. Há, na verdade, tantos documentos que estão em vigor, como documentos que não estão em vigor ou que valeram apenas para determinadas áreas do mundo, que têm um significado importantíssimo para a sociedade internacional, pela influência que geraram sobre a sociedade internacional posteriormente. Um desses documentos que eu sequer coloco nessa relação que eu vou apresentar para vocês é o Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália, ele estabeleceu algumas questões muito fortes na consagração de direitos humanos ao final da Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes. E o importante é que o Tratado de Westfália não foi um tratado apenas localizado, embora, num primeiro momento, apenas dissesse a dissensão religiosa que havia entre católicos e protestantes com relação à liberdade de expressão religiosa, o que só por isso já revela a importância desse documento como um documento de direitos humanos. A liberdade é um direito humano extremamente consagrado na sociedade internacional. A liberdade é uma decorrência dos regimes democráticos, daquilo que afirmamos hoje em dia como democracia. O grego tinha uma noção um pouco diferente de democracia em determinado momento na antiguidade. Mas a sociedade contemporânea considera que a democracia traz como grande fator a liberdade. Basta lembrarmos que John Locke, o grande John Locke, em uma grande obra, o segundo tratado sobre o governo, eu escrevo aqui o nome de John Locke para vocês, ao analisar e ao contestar a grande obra produzida por Thomas Hobbes, que é um outro grande teórico da organização do Estado moderno, ele influenciou demais as regras que foram depois estabelecidas para o chamado Estado moderno. John Locke, ele contesta Hobbes veementemente, dizendo que na obra de Hobbes, O Leviatã, há um grande problema, que é a limitação extrema à liberdade pessoal. E John Locke fala isso justamente sustentando que o primeiro direito natural que toda pessoa tem, claro, logo depois do direito à vida, é o direito à liberdade. Percebam vocês, então, que já para esse importante teórico inglês, a liberdade tem um significado extraordinário. A Paz de Westfália, ela trabalha justamente com o aspecto da liberdade de expressão religiosa. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. Católicos amparados pelo então Império Sacro Romano Germânico e protestantes que queriam ter a liberdade de expressão para professar a sua fé. O que havia até então era uma restrição de liberdade de culto. O culto apenas poderia ser feito dentro dos parâmetros da Igreja, pelo impacto que a Igreja Católica teve no continente europeu, principalmente a partir do Concílio de Nicéia, que eu me referi aqui para vocês, de 325 depois de Cristo. Na verdade, a Igreja Católica ela surge como um ato de reconhecimento do Estado romano sob a égide do imperador Constantino, de que a religião cristã deveria ser considerada religião de Estado, juntamente com o respeito ao paganismo. Constantino fez isso numa tentativa de conciliação das diferentes correntes de fé, pela força que o cristianismo havia tido após a morte de Cristo e a ascensão de Cristo,
por força do trabalho dos apóstolos, com ênfase para o trabalho de São Pedro, que é considerado pelos católicos como fundador da Igreja Católica, e de São Paulo, que é um grande apóstolo além-mar, o grande apóstolo do Mediterrâneo, que fez a proclamação do evangelho cristão junto a diversas localidades do Mediterrâneo. Ora, essa ideia de liberdade, então, é uma ideia que começa lá atrás, na verdade, quando se a gente discutir essa história do Constantino. Mas se nós formos para a questão da Guerra dos 30 Anos, nós podemos verificar que a Guerra dos 30 Anos é um marco porque, ao final desta guerra, foi proclamada a Paz de Westfália, a Paz de Westfália. Só que o Tratado de Westfália, inicialmente feito apenas para aqueles que diretamente eram os beligerantes, acabou sendo estendido a outros governos da Europa e acabou tendo uma dimensão maior do que apenas a da região correspondente ao Sacro Império Romano Germânico. A Paz de Westfália ela consagra o direito à liberdade de expressão, que é um direito humano, e que nós não podemos então deixá-lo de lado. Até por força do que acabei de me referir a John Locke. A liberdade é o primeiro direito natural, depois da vida. Esse ideário da liberdade acaba sendo abraçado por todo o Ocidente. Voltaire acaba abraçando esse ideário. Jean-Jacques Rousseau, em sua obra O Contrato Social. E Voltaire e Rousseau são dois dos vários intelectuais responsáveis por influenciar a população francesa para que ela, a população francesa, fizesse a queda da Bastilha e fizesse a Revolução de 1789. Então percebam a força que há nesta ideia de liberdade de expressão. A Paz de Westfália, ela estabelece, além da liberdade de expressão, aí no caso de conteúdo religioso, a ideia de tolerância entre os povos. Tolerância. O que significa isso? Que na Paz de Westfália, se um protestante quisesse realizar um culto protestante em um território católico, dominado por governantes católicos, ele poderia fazê-lo. E se um católico quisesse realizar missas em um território governado por protestantes, poderia fazê-lo. Surge então a ideia de tolerância como uma ideia intrinsecamente relacionada aos direitos humanos. Eu não tenho ainda uma sistematização de direitos humanos, vocês podem perceber, mas o Tratado de Westfália traz, sem sombra de dúvidas, um embrião extremamente forte, porque ele acaba influenciando não apenas os estados beligerantes, mas o restante do continente europeu na sequência, ao trabalhar com liberdade de expressão religiosa e ao trabalhar com tolerância como altamente relacionada a direitos humanos. Ora, se nós encontrarmos o Brasil contemporâneo, nós encontraremos a liberdade de expressão expressamente estabelecida como um direito fundamental, no artigo 5º da Constituição. Então, se nós voltarmos para o artigo 5º da Constituição, deixe-me ver se eu estou com a Constituição aberta. Aqui, eu fechei a Constituição. Nós vamos encontrar essa questão da liberdade de expressão no artigo 5º. E esta liberdade de expressão, ela decorre não apenas do que diz o caput do artigo 5º, que eu vou me referir agora para vocês. Ela diz respeito a outras situações. Vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. Acabei de abrir a Constituição aqui. Vamos compartilhar com vocês o artigo 5º. Caso vocês não estejam enxergando, por favor, vocês me digam. O artigo 5º da Constituição fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Aí você pode pensar, Senise, mas liberdade, qualquer liberdade? Sim. Olhem só o que diz o inciso 8º do artigo 5º.
ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Como vocês podem perceber, nós temos aqui o quê? O direito à liberdade de expressão religiosa. Ah, Senise, mas é de expressão mesmo? Vamos para o inciso seguinte. Não apenas os direitos de motivos de crença religiosa. E que ideia está ligada à liberdade aqui? Inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, a liberdade de comunicação, inclusive para falar de convicção religiosa. Como vocês podem perceber, nós temos, então, no artigo 5º da Constituição, justamente aquilo que estava plasmado na Paz de Westfália e que acabou, obviamente, sendo sucedido por vários outros documentos internacionais. E é importante frisarmos que a liberdade de expressão religiosa, então, foi o grande cerne da Guerra dos 30 Anos. As guerras medievais, elas tinham como grande fundamento não apenas problemas econômicos, não apenas problemas de conquistas territoriais, mas, sobretudo, guerras por diversidade de pensamento religioso. Infelizmente. Essa é uma realidade quando nós discutimos o quê? A conquista dos otomanos na Europa do Sul. É uma realidade quando discutimos guerras entre católicos e protestantes durante toda a Idade Média. As guerras religiosas, até os dias de hoje, são motivadoras de conflitos. Então, é muito importante o que a Paz de Westfália fez. Ela trouxe, em primeiro lugar, a concepção da liberdade de expressão religiosa e, em segundo lugar, a tolerância para que o exercício dessa liberdade de expressão seja manifestado socialmente. Curiosamente, a Paz de Westfália tem um terceiro grande atributo, que é o atributo da superação do direito da guerra pelo direito da paz. É na Paz de Westfália que é consagrada a ideia de que não basta se reconhecer que protestantes e católicos têm liberdade religiosa. E hoje essa liberdade religiosa é universalizada para qualquer crença religiosa na sociedade internacional. Não basta se reconhecer que deve haver tolerância entre pessoas com convicções religiosas diferentes, como foi a regra estatuída do culto em território de quem governa e professa outra religião. É necessário também se estabelecer que as soluções a serem buscadas quando houver conflitos entre católicos e protestantes, diz o Tratado de Westfália, devem ser soluções pacíficas. Então, a Paz de Westfália supera o direito da guerra, até então plenamente admitido na sociedade internacional, pelo direito à paz. Um dos maiores teóricos do direito internacional de todos os tempos foi Hugo Grotius. Estou aqui escrevendo o nome dele para vocês. Hugo Grotius, ele é extremamente famoso por suas obras. E Hugo Grotius tem uma obra que se chama Do Direito da Guerra e do Direito da Paz, onde ele estabelece justamente esse arco histórico, onde a guerra passou a ser superada pelo princípio da prevalência das soluções pacíficas de conflitos. Isso é direito humano. A partir do instante em que a sociedade internacional fala não à guerra, a sociedade internacional está reconhecendo o direito humano, a paz. Então, como vocês podem perceber, o Tratado de Westfália tem uma importância indiscutível no direito internacional público, inclusive para os direitos humanos. Vamos agora trabalhar com outros tratados.
Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui o que estou colocando. Ele está pequenininho ainda que eu esqueci de aumentar. Espera aí. Pronto. Eu gostaria de trabalhar com esses tratados. Claro que eu vou terminar o estudo deles na aula da semana que vem, para então falarmos dos direitos humanos na sociedade contemporânea, porque há uma série de direitos humanos que foram reconhecidos, estabelecidos, que vêm desses documentos internacionais que estou aqui me referindo para vocês. Mas há uma série de outros direitos humanos que passaram a ser reconhecidos em evolução após o surgimento da sociedade internacional contemporânea, cujo marco normalmente aceito pela doutrina internacionalista é a Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Então, vamos assim dizer que estamos no ciclo pré-sociedade internacional contemporânea, mas é um ciclo que, nesses documentos históricos, tem uma importância extrema para a sociedade contemporânea e os direitos humanos na sociedade em que vivemos. Então, temos aqui, em 1215, a Magna Carta. Em 1679, o Habeas Corpus. Em 1689, o Bill of Rights. Em 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Em 1789, a Declaração dos Direitos Humanos da França. Em 1926, a Convenção de Genebra sobre a Escravidão. Em 1929, a Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos presos de guerra. E em 1948, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Percebam vocês que nesta relação não se encontra a Paz de Westfália, mas que a Paz de Westfália é essencial também para a análise dos direitos humanos. E por isso que eu fiz a referência a ela de início para vocês. É que normalmente o pessoal gosta de falar de Paz de Westfália em direito internacional público, mas ela tem uma importância gigantesca no estudo dos direitos humanos. Vamos lá. Vamos falar sobre a Magna Carta. A Magna Carta foi um documento firmado pelo rei inglês João perante os barões feudais ingleses. Havia um problema histórico na Europa daquela época, o problema da centralização de poderes. Foi um problema, por assim dizer, ligado ao fortalecimento dos governantes sobre os senhores feudais. Então, nós tínhamos governantes que pertenciam, obviamente, à ideia de soberania de áreas territoriais onde tínhamos feudos. Cada feudo tinha o seu senhor feudal. E os senhores feudais, eles contavam com as pessoas que trabalhavam para eles. E por isso que nós temos a figura dos suzeranos, que são os senhores feudais, e dos vassalos, que são aqueles que realizam serviços para os barões feudais, para os suzeranos. Os vassalos, eles realizam tanto serviços domésticos na casa do senhor feudal, como serviços ligados à agricultura e à pecuária, na área que o senhor feudal tem para explorar economicamente e a partir dessa exploração econômica, conseguir não apenas a subsistência do feudo, mas também conseguir eventuais benefícios com a comercialização de grãos. Então, é bastante importante, nesta fase, compreendermos o próprio modelo econômico que a Europa vivia em 1215. É certo que determinadas regiões da Europa já contavam com o surgimento dos chamados estados medievais, como são as repúblicas de Veneza, né? As repúblicas de Veneza e as repúblicas demais italianas. É certo também que nesta fase nós já temos para o papado a concessão daquilo que se chamou na Idade Medieval o Estado Papal. Existia, sim, durante a Idade Medieval, por força da influência da Igreja Católica,
a obtenção de uma região que hoje corresponde à Itália e que não é o Vaticano. É uma região maior. O Vaticano é uma outra construção histórica, depois que a Igreja Católica entrou em declínio com a Revolução Francesa. Tá? Então, os estados papais, eles existiam por quê? Porque as pessoas elas davam uma série de doações à Igreja. E essas doações eram dadas por razões de conveniência política do governante com a Igreja, ou até mesmo por razões de fé. A pessoa acreditava que, contribuindo para o trabalho da Igreja, ela estaria realizando a sua parte. E essas doações envolviam não apenas bens móveis, como também doações de imóveis. Então, surge a ideia de Estado papal nesse modelo. E algumas regiões onde hoje se encontra a Itália foram consideradas historicamente estados papais. Mas não que era Estado. O Papa ele não tinha poderes iguais ao poder de um governante secular, como o rei João, no nosso caso aqui da Inglaterra na época, ou como um Doge veneziano em 1215 na República de Veneza, que é a República dos Doges, né? A República de Veneza. Nós não temos Itália unificada nessa época, lembre-se, não existia Itália. O que nós tínhamos era isso. Nós tínhamos regiões com governantes e feudos. Tínhamos os estados papais e tínhamos as repúblicas medievais, como a República de Veneza. Por isso que Veneza se transformou no centro comercial da Europa durante muitos anos, por causa do desenvolvimento da República medieval, mas da República. Então, essa questão das repúblicas italianas e dos estados papais é uma exceção nesta época, 1215, que é a época da centralização de poder da Europa Ocidental na mão do governante e da sujeição dos barões feudais ao governante, inclusive com relação à arrecadação tributária, por força de conflitos existentes entre dois ou mais governantes para a conquista de territórios. Às vezes esses conflitos decorriam até mesmo de conflitos familiares, aonde por conta de promessas de casamento, o casamento ocorria, mas havia problemas. E mesmo com o casamento realizado, nós tínhamos conflitos existentes entre os vários governantes. Era muito comum a chamada união de governos pelo casamento, como vocês sabem, aonde o governante de um território se casava com a filha do governante de outro território. Esses casamentos davam, obviamente, um significado de paz na relação entre esses governos, mas não era um significado de paz absoluta. Muitas vezes os conflitos existiam. E é o caso que nós temos quando falamos em conflitos na Europa medieval desse tempo. Vamos voltar agora à Magna Carta, já que entendemos o que representa esse período histórico, para nós compreendermos o surgimento de direitos humanos nesta Magna Carta. Bem, o rei João, por aumentar tributos para conseguir se manter no governo e para conseguir alimentar o seu exército para conflitos, ele acabou tendo uma grande crise com os barões feudais. E a sua supremacia como rei, apesar de toda a centralização de poder, foi se esvaziando. Além disso, nós tivemos um problema muito grande que contribuiu para o enfraquecimento dessa supremacia do rei João. Ele foi derrotado numa batalha, a Batalha da Normandia, pelo rei francês Filipe Augusto. E essa derrota fez com que ele, para se mantivesse no poder e para continuar alimentando o seu exército, tivesse que de novo aumentar os tributos. O rei João, estrategicamente, ele fracassou por duas maneiras. Em primeiro lugar, porque ele, querendo o conflito com o Ducado da Normandia, ele entrou em conflito com o papado. E entrar em conflito com a igreja nesse período era algo bastante temerário na Europa medieval, pela influência política e não apenas religiosa que a igreja tinha com relação aos governantes europeus em geral. O papado era contrário ao conflito
do rei João com a Normandia. E o papado, então, adotou a postura favorável à França. Além disso, o rei João, empobrecido pelos fracassos da guerra, pela derrota para o Filipe Augusto, ele foi obrigado a aumentar os tributos de novo. E os barões feudais ficaram realmente enraivecidos com essa situação. Então, pressionado pela igreja, que estava descontente com as suas condutas políticas e pela carência de recursos que ele, rei João, passou a ter por conta do empobrecimento que os conflitos trouxeram, ele acabou, em 1213, declarando a Inglaterra toda como um feudo de Roma. Vejam só a situação em que o João ficou, né? Ele acabou declarando, está bem, então eu declaro que os territórios que eu governo passam a ser um feudo de Roma. Essa história é bastante singular, né? Ele fez isso a fim de obter o apoio do Papa para fazer uma espécie de costura política com os demais governantes europeus, em especial o governante da Normandia e o rei francês, então, Filipe Augusto, para que as coisas fossem restabelecidas, porque ele temia que a França, então, invadisse a Inglaterra. Curiosamente, a revolta não ficou restrita a essa situação da igreja, a acabar levando João a declarar a Inglaterra feudo de Roma. Quando ele fez isso, ele acirrou ainda mais os ânimos com os barões feudais, que acharam isso um absurdo. Então, os barões feudais fizeram uma reforma armada contra o rei João. E o rei João, empobrecido e com o exército esfacelado por conta das derrotas em seus conflitos anteriores, acabou assinando a Magna Carta. A Magna Carta é um documento que é uma declaração unilateral. Ela não pode ser considerada, do ponto de vista científico, um tratado internacional. Primeiramente, porque a Magna Carta ela não se destina a outros governantes, não houve uma assinatura com outros governantes. O que é uma declaração do rei João de algumas situações que ele acaba declarando justamente para que a situação pudesse ser, por assim dizer, pacificada. Assim, ele trabalha com a liberdade eclesiástica. Ao ele trabalhar com a liberdade eclesiástica, ele queria satisfazer a barões feudais que não tinham boas ligações com a Igreja Católica, porque alguns não aceitavam a fé católica. Não estou ainda nesse período, obviamente, falando de protestantismo, estou em 1215. O protestantismo é depois disso. O protestantismo veio com a reforma de Lutero, né? Mas estou falando sobre a questão de relacionamento puro e simples do barão feudal com a igreja. Então, muitas vezes, o barão feudal não aceitava a fé católica. E então ele queria uma ideia de liberdade eclesiástica. De outra sorte, a ideia de liberdade eclesiástica faria com que o bispo da Igreja Católica na Inglaterra pudesse ter a liberdade para avaliar e reavaliar dogmas da Igreja. E isso, obviamente, o papado não suportou. E o Papa Inocêncio III, então, declarou que, para Roma, a Magna Carta era um documento nulo, que não teria validade jurídica nenhuma. Então, percebam aqui a questão da liberdade religiosa sendo contrariada porque o Papa entendia que não poderia um membro da igreja, um bispo da igreja na Inglaterra ter liberdade eclesiástica diferente de Roma. A Magna Carta fracassou, na verdade, como documento. É um documento histórico bastante interessante. Foi até reafirmada, eventualmente, em 1216, em 1217, e foi reafirmada por uma terceira vez em 1225. A Magna Carta ela desejava assegurar a paz, mas ela, na verdade, provocou a guerra. A Magna Carta ela deveria consolidar em lei costumes já adotados pela sociedade inglesa da Idade Medieval, mas, na verdade, ela gerou uma discórdia social fortíssima. E, além disso, acabou reconhecendo certos privilégios especiais para os barões feudais. Olha, o reconhecimento de privilégios estamentais aos barões feudais gerava uma soberania cada vez mais reduzida para o governante.
Os barões feudais passaram a ter determinados privilégios que não eram dados a nenhuma pessoa, apenas a eles, barões feudais. A criação dos privilégios estamentais é algo que se fortalece durante quase toda a Idade Média e que tem como ápice de insuportabilidade para a sociedade civil o absolutismo. Absolutismo este que era compartilhado pela realeza com a nobreza. Eu falei para vocês antes do intervalo, na primeira parte da aula, que a sociedade estamental é, na verdade, um grande fato histórico da Idade Média. E é mesmo. E por que a sociedade estamental é um grande fato histórico da Idade Média? Porque ela fortaleceu a divisão social, o que realmente é reprovável. Mas, do ponto de vista histórico, é algo que tem um impacto indiscutível, fortalecendo ainda mais o distanciamento entre a realeza e a nobreza, o clero e o povo. Essa situação ela gerou privilégios estamentais aos barões. Mas o povo, que era a maior quantidade de pessoas e continua sendo até hoje, não tem esses privilégios. Percebam vocês que a questão das classes estamentais, de certa forma, é uma questão que ainda existe em várias sociedades, na sociedade internacional contemporânea, ainda que não tenha exatamente esse tipo de mecanismo ou essa nomenclatura. Além disso, a Magna Carta também fracassou porque ela enfraqueceu demais os poderes da realeza. O João passou a ser considerado João sem terra por conta disso. Por conta disso. Então, há uma vinculação do rei ao que ele mesmo edita. A esse fenômeno se chama autolimitação. O rei acaba se autolimitando numa declaração unilateral que é a Magna Carta. Isso reforça, no período medieval, no entanto, a ideia de liberdade. Porque a partir do instante em que o rei se autolimita, isso faz com que ele apenas possa exercer as funções que ele não tem autolimitação. Naquilo que ele está se autolimitando, ele está dando maior liberdade. E aí sim, maior liberdade aos barões feudais, que foram os grandes privilegiados da Magna Carta. E essa ideia de liberdade ao povo. O problema é que o povo, na sociedade medieval, ele praticamente se abrigava nos feudos. Então ele praticamente se subjugava aos barões feudais. E esse enfraquecimento político do João gerou um fortalecimento da liberdade dos barões feudais, o que não significava necessariamente um fortalecimento da liberdade do povo que morava nos feudos e exercia o papel de vassalagem. Quais são as cláusulas que a Magna Carta tem e que tem um forte impacto na ideia de Estado contemporâneo e na ideia de sociedade internacional contemporânea, que é a sociedade dos direitos humanos? Eu aqui trouxe para vocês algumas dessas cláusulas. Lembrem-se, é uma declaração unilateral do rei João. Então, não é um tratado internacional no sentido característico, técnico da expressão. Mas percebam, a cláusula primeira, que é a liberdade eclesiástica. Muito embora a reação da Igreja tenha sido uma reação totalmente contrária à Magna Carta, por força da liberdade eclesiástica, porque a Igreja ela não aceitava que um bispo dela pudesse ter o poder de reavaliar dogmas que ela própria Igreja se pronunciava oficialmente, e por isso o Papa Inocêncio III declarou nula a Magna Carta para fins da Igreja. A liberdade eclesiástica ela não deixa de ser uma espécie de germe daquilo que posteriormente surge na sociedade internacional. E que é destaque na Paz Westfália, que eu falei há pouco para vocês, a liberdade de expressão religiosa. Lutero ele era membro da Igreja Católica. Nós não podemos ignorar a história do surgimento do protestantismo. O protestantismo surge quando um membro da estrutura da igreja não era um membro apenas do povo, ele era um membro ligado ao clero. Um membro da estrutura da igreja acaba se revoltando com relação a uma série de coisas que ele considera contrárias aos ensinamentos bíblicos e que faz com que ele
promulga, então, as famosas 96 teses do luteranismo. Essas 96 teses do luteranismo influenciaram o surgimento de outras religiões protestantes além do luteranismo. E aí nós temos o surgimento de outros católicos que saíram da Igreja Católica e que eram, muitos deles, membros do clero católico e que fundaram outras denominações religiosas, como o calvinismo, por exemplo, como o anglicanismo na Inglaterra. Então, nós temos, sem sombra de dúvidas, com relação ao surgimento do protestantismo na Idade Média, na verdade, uma dissensão de entendimento do que dizem as Sagradas Escrituras para os cristãos, a Bíblia Sagrada, a partir da liberdade eclesiástica, percebam vocês. É essa liberdade eclesiástica que não é admitida por Roma, mas que é utilizada por Lutero e utilizada pelos demais reformadores, que faz com que o protestantismo ganhe força no continente europeu posteriormente. E essa liberdade eclesiástica que faz com que tenhamos a liberdade de expressão religiosa e a possibilidade, inclusive, de constituição de novas igrejas. Esta ideia, que está impactada em vários documentos internacionais, ela também tem um impacto muito grande na nossa Constituição Federal. Vocês querem ver? Eu mencionei a Constituição Federal quando eu me referi à liberdade de expressão religiosa, o artigo 5º, inciso 6º. Quando eu falei também da questão da privação de crença religiosa, que ninguém será privado da crença religiosa, do inciso 8º. E quando eu falei no inciso 9º, da liberdade de expressão de atividade de comunicação. E aí, comunicação religiosa é perfeitamente possível. Mas nós temos um pouco mais adiante, na própria Constituição, na própria redação do artigo 5º, a regra que assegura a todos a liberdade de associação para fins lícitos. É o artigo 5º, inciso 17. Essa liberdade de associação para fins lícitos é outro daqueles direitos humanos que o direito internacional foi construindo em tratados internacionais e que acabou sendo internalizado na Constituição da nossa República. E a liberdade de associação para fins lícitos inclui-se aqui a liberdade para a constituição de associações de caráter religioso. Percebam vocês, então, que nós temos no Brasil a possibilidade de constituição de igrejas. Muita gente critica isso, muita gente fala que há os chamados exploradores da fé popular, que há as pessoas que acabam se valendo disso para ganhar dinheiro e não para realmente orientar e auxiliar as pessoas que buscam por um melhor relacionamento com Deus. Ninguém está colocando em dúvida que realmente há pessoas que acabam se aproveitando indevidamente dessa situação. Mas simplesmente se suprimir a liberdade de associação religiosa é algo que foge completamente do ideário da sociedade internacional contemporânea. A sociedade internacional contemporânea, ela trabalha com essa ideia de liberdade religiosa justamente para que estados laicos não suprimam a liberdade de religião e para que estados que têm eventualmente ligação com uma igreja não suprimam a liberdade religiosa de uma outra denominação naquele território. Assim, se eventualmente eu tenho um Estado que se declara laico e que é contra qualquer igreja em seu território, eu tenho um problema, porque eu não estarei nesse território sendo cumprida a orientação internacional da liberdade de expressão religiosa. Se eu tenho um determinado Estado que apenas admite uma religião como religião oficial do governo, eu terei um problema se esse Estado não admitir a prática da tolerância, que é aquela prática que a paz Westfália trouxe. E nós temos isso no mundo inteiro. Até os dias de hoje, nós temos estados que acabam perseguindo denominações religiosas pelo simples fato da liberdade de pensamento e de expressão religiosa ser diferente. Claro, quando há uma distorção da atividade religiosa, essa distorção tem que ser coibida. Isso deve ser coibido em qualquer estado.
tanto num Estado que tem uma religião oficial, como num Estado que seja laico. Por quê? Porque aí nós não estamos tendo liberdade de expressão religiosa, nós estamos tendo abuso de direito do exercício dessa liberdade de expressão religiosa. Todo direito, ele tem limites. Lembrem-se disso. Eu não posso ter o direito à vida como um direito que não tem limites. Até o direito à vida tem limites em determinadas situações. Em situações de guerra, por exemplo. O Brasil tem um artigo que eu vou mostrar para vocês e que eu sei que alguns conhecem, mas talvez alguns desconheçam aqui, que é o artigo 83 da Constituição. Olhem só, eu estou falando do Brasil, onde a pena de morte ela é proibida expressamente pelo artigo 5º da Constituição. E a pena de morte é proibida porque o Brasil ele se orienta pela maioria dos tratados internacionais que trabalham com a proibição da pena de morte. Ah, Senise, e os países em que se admite a pena de morte? E os estados norte-americanos, alguns deles admitem a pena de morte? Sim, é verdade. Mas porque não houve a recepção nesta parte desses tratados internacionais para esses países ou para esses estados norte-americanos. Vejam só o que trabalha a nossa Constituição Federal com relação à pena de morte. Nossa, eu acabei sem querer mencionando o artigo errado para vocês. Em matéria de artigos, eu às vezes faço essa confusão de número de artigos. Mas rapidamente vamos achar aqui a questão morte. Vamos ver aqui. Na questão morte, eu já acharei o dispositivo para vocês aqui. Espero, pelo menos, né? Tá aqui. É o artigo 5º, perdoe-me, o próprio artigo 5º, inciso 47, tá? Que está aqui partilhado na tela para vocês. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Vamos para o artigo 84, inciso 19. Então, me equivoquei, não era o 83, era o 84, né? Então, vamos para o 84, inciso 19. O que diz o 84, inciso 19, para que a gente possa, então, resolver essa questão? O 84, inciso 19, ele fala o seguinte: compete privativamente ao presidente da República. Inciso 19. Então, é uma competência privativa do Poder Executivo. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilidade nacional. Percebam vocês, então, que até mesmo o Brasil, que é um país que não admite a pena de morte, tem uma exceção, que é a possibilidade de pena de morte quando houver guerra declarada formalmente pela Presidência da República após autorização do Congresso Nacional ou havendo um referendo posterior do Congresso Nacional, quando o Congresso Nacional estiver em intervalos de sessões legislativas. Então, percebam vocês que eu tenho exceção até para o direito à vida. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia existe uma ideia de que nós podemos tudo, que a sociedade da informação é a sociedade da liberdade plena de pensamento. E a liberdade plena de pensamento também tem exceções. Se o direito à vida tem exceções quando trabalhamos com uma questão como esta, que é a da guerra formalmente declarada, por que os demais direitos que decorrem da vida, e o primeiro direito natural para nós ocidentais é a liberdade, não teria limites? Claro, há limitações do direito de liberdade de expressão. Essas limitações, elas dizem respeito à ofensa ao outro. Prática, por exemplo, de crime de calúnia, de crime de difamação, de crime de injúria. Eventualmente, com relação a atos que constituam fraude e que possam prejudicar terceiros. E muitas denominações religiosas acabam muitas vezes sendo acusadas desta parte.
Percebam que isso não se refere apenas à liberdade religiosa. Isso se refere a qualquer liberdade de comunicação, inclusive nossa liberdade de comunicação em redes sociais. Inclusive, a exposição desnecessária da honra das pessoas ou o constrangimento ilegal de pessoas em público, seja numa rede social ou seja no dia a dia. Tudo isso acaba sendo o quê? Limitação ao exercício do direito de liberdade. Bem, vamos continuar aqui, ainda trabalhando com a questão da Magna Carta. Nós temos na Magna Carta ainda uma outra situação. Nós temos o poder tributário que deixa de ser na Magna Carta um poder ilimitado do rei João Sem Terra e passa a ser um poder consentido pelos súditos. São as cláusulas 12 e 14 da Magna Carta. Ora, isto influenciou profundamente o Estado moderno, onde apenas pode haver a fixação de tributos segundo determinados princípios, que são regidos pela ordem tributária de cada Estado. Então, o rei não pode impor um determinado tributo que tenha vigência imediata, por exemplo. Atualmente, nós temos várias limitações que se encontram na parte da ordem tributária constitucional que fazem com que o Estado não possa exigir tributos de imediato. Uma dessas limitações chama-se princípio da anterioridade, aonde um tributo apenas pode ser cobrado dos súditos, no nosso caso, brasileiros, se houver a aprovação prévia deste tributo por lei aprovada em conjunto pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo na legislatura anterior. Então, eu não posso, por exemplo, ser cobrado por um tributo municipal, estadual ou federal, criado em 2020, em 2020. Não posso. A Constituição proíbe isso. Eu só posso ser cobrado por esse tributo a partir do exercício seguinte, 2021. Então, percebam vocês que esse poder tributário foi limitado na declaração unilateral que o João Sem Terra assinou. E esse poder tributário, ele é limitado nos Estados modernos justamente porque o rei não pode tudo. Tá? Havia uma expressão muito corrente no absolutismo francês, por força do rei Luís XIV, que falava «l'état c'est moi». E a ideia era que o rei podia tudo. O rei não pode tudo. O rei não pode tudo. Se o rei não pode tudo, então deve haver limites. E esses limites são colocados pelo poder tributário, que é consentido pelos súditos. E como é que os súditos devem consentir esse poder tributário? Através da aprovação de normas que rejam a maneira pela qual um tributo pode ser criado, a maneira pela qual um tributo pode ser arrecadado. As cláusulas 16 e 23 da Magna Carta falam em superação do Estado servil. Esse é um outro modelo bastante interessante. E esta superação, ela não foi obtida, obviamente, desde logo na Magna Carta. A ideia era de que nenhum cidadão poderia, então, ser considerado um servo do governo local. Porque já que a autolimitação colocada pelo João Sem Terra na Magna Carta, deveria haver necessariamente uma superação dessa ideia de subserviência pela ideia de pacto social. Então surge com a Magna Carta uma ideia muito forte de que um governante acaba autolimitando seus poderes e dizendo que é possível o estabelecimento de um pacto da sociedade, onde os poderes dele governante passem a ser fixados e o governante, por decorrência disso, se sujeite ao interesse público no exercício da sua função, que são as cláusulas 17 e 14. 17 e 40, perdoe-me. E mais, que o governante possa vir a ser responsabilizado. É a cláusula 61. Curiosamente, essas situações que a Magna Carta traz
não foram desde logo implementadas de uma maneira efetiva. E por uma razão muito óbvia, a Magna Carta era a declaração unilateral de um rei. Nós temos a construção do Estado medieval, que teve uma série de outras passagens históricas, e outros reis, inclusive na Inglaterra, e reis ingleses que não aceitavam. Essa história é a história do João. Não sou eu, rei inglês, que vou me sujeitar a isso. O João se sujeitava a isso, eu não. Então, houve uma construção, uma maior conscientização no decorrer do pensamento humanístico da Idade Média, que contribuiu decisivamente para que essas coisas fossem colocadas em pauta. A responsabilidade real da Magna Carta é um indício, ainda que embrionário, da responsabilidade civil do Estado, que é hoje reconhecida tanto em sede internacional, responsabilidade do Estado perante a sociedade internacional e de seus governantes, como a responsabilidade civil do Estado por conta de atos cometidos pela administração pública, no campo interno. No nosso direito constitucional brasileiro, é a regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Para aqueles que não tiveram ainda essa matéria, vou também, em homenagem àqueles que não tiveram essa matéria, e em homenagem aos que tiveram, mas que não se recordam exatamente do que se trata, rapidamente falar com vocês do artigo 37, parágrafo 6º. Vamos lá. Eu espero que você esteja gostando da aula de hoje. Eu acho extremamente interessante a construção dos direitos humanos e a importância deles nos dias de hoje por conta disso. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, aí há vários incisos que dispõem sobre esses princípios. E aí vem o parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Percebam vocês que aqui nós temos a responsabilidade civil do Estado, que é uma construção que vem da sociedade internacional, como vocês podem perceber, quando há a previsão da responsabilidade real. O absolutismo francês não concordava com a Magna Carta. O absolutismo francês dizia l'état c'est moi, era Luís XIV dizendo isso. Para o absolutismo francês vigorava uma máxima, the king cannot wrong, ou seja, o rei não pode errar. O rei não erra. Esta máxima foi derrubada com o fim do absolutismo francês e com o fim dos regimes absolutistas em todo o continente europeu, e foi superada pela possibilidade da responsabilidade civil do Estado. Para terminarmos a aula de hoje, porque já estamos no final dela, nossa, Elise, só ficou na Magna Carta, é que a Magna Carta, apesar de não ser um tratado internacional propriamente dito, ela tem tantos requisitos, tantos elementos de direito humano e vem tanto a influenciar os documentos internacionais posteriores que ela não deixa de ser lembrada em exames de ordem, em concurso público, por causa disso. Então vamos lá. Respeito à propriedade individual. A cláusula 30 e a cláusula 31. Surge aqui o grande marco ocidental da propriedade individual em 1215. Uma declaração unilateral do rei, que autolimita seus poderes, que estabelece um pacto social para se manter com a coletividade, para se manter no poder, e que respeita a propriedade individual. Esse respeito à propriedade individual é que implicou a denominação de sem-terra ao rei João. Porque, a partir de então, passou-se a considerar que os barões feudais, durante o governo do rei João, seriam proprietários individuais que apenas responderiam perante a coroa inglesa com relação a atributos que fossem consensuados entre eles súditos
e a realeza. Essa limitação de poderes é estrondosa. E é isto que levou, na prática, à ideia da propriedade individual ter força e a enfraquecer a ideia do poder soberano da realeza. Mas percebam vocês, esse respeito à propriedade individual só valeu na época do João. E ele virou João sem terra por causa disso. Nós tivemos os governantes posteriores que voltaram a ter os seus poderes porque eles não se sujeitaram a essa declaração unilateral. E também os demais governantes da Europa que não tinham esse tipo de declaração unilateral estabelecido por sua parte. A desvinculação do rei da lei e da jurisdição. É a cláusula 39 da Magna Carta. Era muito comum que o rei ele fixasse a lei e que o rei fixasse também as decisões judiciais. O que a Magna Carta coloca aqui é um princípio que veio a ser reconhecido pelo Estado moderno, a partir de Montesquieu, em especial com a chamada tripartição dos poderes. E agora vocês entendem por que é necessário que um poder controle o outro, porque é necessário que o poder executivo não tenha plenitude de poderes, porque nós não podemos ter esse tipo de risco, que é um revival de totalitarismo medieval, onde o rei pode tudo. Então, há uma desvinculação do rei em relação à lei, porque a lei é um processo que passa por um outro sistema, que é o sistema legislativo, onde eu tenho poder legislativo. E a decisão de um caso, de um conflito entre duas ou mais pessoas, porque isso não deve ser função do rei. Isso deve ser função de alguém que tenha poderes para tanto. E aí eu tenho um embrião da ideia do julgador não ser um rei, mas ser obrigatoriamente uma outra pessoa. Naquela época, ainda que de confiança do rei. Mas depois nós temos a construção do poder judiciário na própria teoria tripartite do Montesquieu. É por isso que nós temos, nas democracias constitucionais contemporâneas, a tripartição dos poderes. E é aí que está o germe histórico dela, nesse documento histórico tão importante que é a Magna Carta. E, por fim, a liberdade de locomoção, de entrada e saída do país, as cláusulas 41 e 42. Aqui nós temos o germe do direito de ir e vir, não apenas dentro do território onde a pessoa nasceu, onde a pessoa mantém seu domicílio, mas o direito de ir e vir como direito universal, o que veio a ser posteriormente reconhecido pela sociedade internacional em tratados internacionais. O direito de locomoção ele é um direito fundamental. Então, ele não pode, pura e simplesmente, se sujeitar ao arbítrio subjetivo do governante. Ele deve existir dentro de regras predispostas, consensuadas entre o governante e os súditos. O governante ele não pode, ao seu bel prazer, dizer que hoje eu libero você para sair, amanhã não libero. Deve existir um critério de justificativa legal para isso. Então percebam vocês que a liberdade de locomoção de entrada e saída do país, ela tem o seu germe. Vejam vocês, na Magna Carta do rei João sem terra. Bom, em virtude do horário, eu acabei me detendo mais na Magna Carta propositadamente, porque muitas das cláusulas que estão nela acabam sendo reavaliadas e acabam sendo fortalecidas no decorrer do tempo em outros documentos internacionais. E na aula da semana que vem eu vou dar sequência aos documentos históricos. E será a nossa última aula de documentos históricos. A aula do dia hoje é dia... Já me perdi aqui até na... Que dia que é hoje mesmo? Dia 4? Não, dia 5, né? Se não me falha de memória, dia 5. Então, na aula do dia 12. Já a aula do dia 19 será a aula dedicada aos documentos contemporâneos, aos documentos que foram forjados depois de 48. Lembre-se você que esses documentos históricos são todos pedidos em exame de ordem em concurso público. Eu apenas estou falando dos documentos históricos que são lembrados, então, como tema de exame de ordem e de concurso.
mas há uma série gigantesca de documentos internacionais na Idade Média e na Idade Moderna e na sociedade contemporânea sobre direitos humanos. Diante do horário da aula já estar avançado e diante do fato de que eu terminei a questão dos direitos humanos, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida com relação à Magna Carta. E se vocês entenderam por que ela, apesar de ser uma declaração unilateral, é um documento tão importante para a sociedade internacional, inclusive dos nossos dias. Bom, espero que você tenha gostado da aula, tá bem? Na semana que vem, nós vamos, então, continuar com o ciclo dos tratados internacionais de direitos humanos. E eu agradeço muito a atenção de todos. Desejo um ótimo dia para vocês. Começamos com um dia chuvoso, agora está um dia ensolarado. Minha gratidão. Deus esteja com cada um de vocês no dia de hoje. Tchau. Até a próxima.